Bom dia, gente linda de Praia Grande. Espero que vocês tenham visto o vídeo passado que eu falava a respeito do surgimento da Bolsa de Valores e do caos que ocorreu ligado ao mercado das orquídeas. Bem, meu interesse é não só desenvolver um projeto artístico, como econômico. É um projeto artístico econômico, como o próprio nome do meu canal diz. Então, obviamente, é importante que vocês entendam o mínimo de economia e só por aí já justifica o vídeo que eu fiz. Mas eu também postei para vocês no meu canal lá do Instagram, onde eu tenho meu canal do Instagram e tenho lá o Instagram, eu postei nos Reels um vídeo, não meu, mas falando dessa época, dessa situação, desse caos, e justamente mostrando o quadro que eu havia falado no vídeo passado, né? Então, que um artista pintou, um artista holandês, né? Pois isso também se passou na Holanda, ele pintou aquele caos da época e eu falei que a ganância foi imensa, todas as consequências da especulação, foi uma bolha que acabou estourando. E eu deixei para falar nesse vídeo o que vocês se viram lá no Instagram, no Reels, que eu postei, o vídeo sobre, que não fui eu que fiz, mas sobre esse quadro, porque no caso o vídeo falava de arte e queria exaltar o lado da arte, e eu não falei na hora, porque eu queria abrir o meu vídeo hoje falando justamente nisso. No quadro que o artista holandês pintou daquela época, as pessoas eram retratadas como macacos. E no próprio quadro, ao fundo daquela cena, havia outro quadro. E havia uma mulher segurando um buquê de tulipas, as tulipas lindas, vivas, e ela muito tranquila, não é? E o vídeo fala dela, dessa parte do quadro em que aparece essa mulher segurando esse buquê de tulipas, tranquila, segura, e aí ele explica que ela representa no quadro a arte. Então, eu fiz isso tudo para mostrar que no próprio vídeo ele fala, e ali aquele quadro ao fundo, na cena, com a mulher com buquê, representa a arte. Da mesma maneira que um vídeo passado meu aí, eu mostrei a arte na caverna de Platão, né? Representada por uma mulher. Então, a arte é a única coisa que pode resgatar a dignidade, inclusive econômica. E dignidade não só no sentido dessa coisa religiosa, de ser bom ou mal, mas a dignidade num contexto de peso, de valor real, não é? Então, eu agora vou dar um passo
para vocês começarem a entender, já mais um pouquinho, que a única maneira de restituir a dignidade financeira, a dignidade do capital, a integridade do capital, o valor real do capital é com a arte. Quanto mais eu fizer vídeos, mais vocês vão entender a razão, inclusive, disso e a razão do meu trabalho todo, nesse sentido. Então, muitas vezes acontece no mercado coisas que são antinaturais, né? Muitas vezes existem especuladores, existem manipuladores, pessoas que manipulam para o mercado das ações subirem mais, descerem mais e ganhar mais dinheiro especulando, né? Mas a arte propriamente dita é o que pode regularizar isso tudo. E a gente pode combater todas essas adversidades e todas essas arestas negativas só com uma coisa, com a verdadeira arte. A verdadeira arte que vocês começaram a entender um pouquinho, começaram a aprender um pouquinho, mas como eu disse, isso é só o comecinho, né? Não é nem a cartilha, digamos que a primeira vogal ou primeira consoante de um alfabeto infinito, né? Que no caso da arte do estilo infinito é um alfabeto infinito e a arte sempre será infinita, não só o estilo infinito, depende da capacidade de cada um também, vamos poder falar isso futuramente. Então, existem fenômenos naturais. Qual é o fenômeno natural na economia? O surgimento do mercado das tulipas. Foi uma coisa que ninguém pensou, ninguém premeditou, aquilo surgiu naturalmente. Os grandes mercados e os grandes negócios, negócios mais sólidos, eles nascem dessa maneira, espontaneamente, como nasceu o mercado das tulipas, que por várias razões teve seus problemas, não é? Já a arte já ocupa uma situação muito mais estável, mais íntegra e mais atemporal do que simplesmente mercados ligados à moda, a algum gosto ligado a algum tempo, a algum espaço, não é? E então é uma coisa que eu vou falar aqui. O que acontece no mercado atual de arte? Bom, direcionaram, manipulando, desvirtuando o mercado da arte para simplesmente funcionar como lavagem de dinheiro. Uma pessoa compra qualquer coisa, qualquer porcaria, qualquer lixo que encontre, com o poder que tem, né? Ou o poder da credibilidade. Pessoas atribuem a certas pessoas uma credibilidade extrema que elas não têm, muito pelo contrário, elas têm interesses ocultos. E então, por quê? Porque por duas razões. Você compra lixo, transforma aquilo num valor absurdo que ele não tem, né? Fizeram isso até com uma moeda que tem por aí agora, é uma tal de uma moeda virtual, que ela não tem lastro. E você, então, faz aquilo ser reconhecido como de valor. E, então, pessoas
ganham dinheiro de duas maneiras. Primeiro, compram lixo e ganham muito depois com o valor altíssimo. Mas por que esse valor fica altíssimo? É para beneficiar esses especuladores? Não. É porque também interessa a grandes fortunas e a grandes empresários comprarem esse lixo, fazer com que esse valor seja considerado muito alto e depois eles doem ao museu e descontem no imposto de renda. Então, eles assim não pagam impostos. Mas tem uma coisa: se em vez do Estado, os governos aceitarem que as pessoas comprem arte e, em vez de doar aos museus, doem aos bancos centrais, aí a coisa muda de figura. Porque aí a coisa vai ser no sentido certo. Então, alguém compra uma verdadeira obra de arte, claro, obra de arte valoriza, e ela tem condição de pegar aquela obra de arte real, valorizada, não é? E diminuir tanto de imposto se doar para lastro da moeda do Banco Central. Ah, mas aí ele não vai ganhar tanto. Vai, porque acho que até uma dona de casa sabe que quando fazem muito dinheiro de papel sem lastro, o chuchu fica preço de ouro. Moeda sem lastro não tem valor. Você vai precisar de um caminhão para comprar um bife. Ao passo que uma moeda tendo lastro, quanto mais lastro ela tem, mais vai valer, como o dólar. O dólar vale muito, né? E mantém o valor dele alto e com poder de compra, alto poder de compra. Então, se isso for feito, nós vamos fazer coisas além disso, mas se isso for feito, e coisas que não dependem de governos, mas se isso for feito, o lastro das moedas vai começar a ficar alto, vai aumentar o poder aquisitivo e, logicamente, vai aumentar a fortuna de quem a tem.